Olá, família! Essa semana nós vamos estudar a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro. É um privilégio para nós estudarmos sobre o apóstolo Pedro, né? Que era o principal na igreja, como líder, ele, o presidente da igreja, tá bom? Dirigindo o trabalho dos 12 apóstolos. Então, é um privilégio para nós, né? O que a gente observa na vida de Pedro é que ele foi muito corrigido pelo Salvador, aquele jeito impetuoso que ele tinha. Mas isso a gente tem que aprender muita coisa. Ele tinha muita coisa para ser corrigido, foi corrigido pelo Salvador, muitas vezes não com suavidade, né? Mas o mais importante é que ele sempre aceitou essa correção e ele foi fazendo os ajustes necessários. Alguns, né, foi com muita amargura, né, que ele teve que passar sofrimento. Algumas coisas ele teve que aprender por meio de sua própria experiência, né? Mas ele se moldou, ele se transformou em uma pessoa melhor. E para nós é um privilégio ouvir, né, as palavras de um profeta, né, Pedro, que se moldou, né, por conta das correção que ele levou do Salvador Jesus Cristo, severas. Mas o mais importante, ele acatava essas correções, né? Ele aceitava humildemente essas correções. E isso que faz da gente também sermos pessoas melhores. Quando sermos corrigidos, sermos humildes em aceitar essa correção aí, tá bom? Então é isso. Essa carta aqui, né, primeiro Pedro, segundo Pedro, alguns estudiosos, se fosse colocar um nome assim de sugestão, qual seria o tema dessa carta aqui, né? Eu peguei algumas dessas sugestões aqui que eles dizem, né? O nome seria Epístola da Esperança, outros dizem Epístola da Coragem, outros colocam como Epístola da Esperança e da Glória, né? Bom, aqui eu gostei do tema melhor aqui que eu achei, seria isso aqui, ó. Epístola da Vida Santa, né? Porque aqui o Pedro, ele enfatiza muito que os membros da igreja, os santos, eles podem passar por várias dificuldades, várias provações, mas ele coloca como mais prioridade a gente se tornar santo do que se livrar dos sofrimentos que vêm sobre nós. Então é uma característica aqui da carta de Pedro, tá bom? Então ele fala aqui sobre os verdadeiros filhos de Deus estão sujeitos ao sofrimento. E que o caminho da santidade, ele deve ser independente das dificuldades que nós passamos, tá bom? Então essa é a introdução aqui da carta, que vamos começar aqui. Vamos lá, versículo 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, dispersos ao ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Aqui ele fala aos estrangeiros, todos os que entram para a igreja. Os estrangeiros seriam todos aqueles que são gentios, que entram para a igreja aqui, tá bom? No versículo 2 ele já coloca aqui sobre os eleitos, eu gosto bastante, tá bom? Versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bom, então aqui ele fala sejam eleitos segundo a presciência de Deus. Eleito significa escolhido, aquele que foi votado, né? Foi favorecido. É isso que significa ser um eleito. Eleitos por Deus. Então eu trouxe aqui três definições de eleitos, tá bom? Que a gente vai colocar aqui, tá bom? A primeira aqui significa a eleição do indivíduo para realizar uma obra especial em particular, uma missão que Deus nos dá para que nós agimos na obra dele, tá bom? Então, ele te escolheu para fazer uma missão. A via de regra, né, a gente não tem que ficar preocupado assim, qual que é a missão que Deus tem para mim? Por quê? A missão que ele tem para nós, no geral, é que nos tornemos santos, tá bom? Nós devemos nos tornar santos, irrepreensíveis, como o Pedro, né? Ele vai colocar na carta aqui para nós, tá bom? Então, via de regra, o que Deus quer de mim? Ele quer que eu me torne santo, tá bom? Vamos lá. Aqui, o outro tipo de santificação aqui, de eleição, né? Ele coloca aqui sobre as nações, grupos, pessoas, ou seja, que recebeu um privilégio religioso elevado.
como o Senhor escolheu a nação de Israel. Entre todas as nações do mundo, ele poderia ter escolhido uma nação forte como Egito, Babilônia. Ele escolheu Israel para se tornar uma nação separada, na qual ele deu o culto verdadeiro ali da religião, tá bom? Então, esse é um tipo de eleição que fez. E a terceira aqui é a eleição pessoal dos indivíduos para se tornarem filhos de Deus e herdeiros da glória eterna. Essa eleição aqui, essa terceira que eu estou falando, ela não é excluindo outras pessoas, porque é segundo a nossa escolha, a nossa fé, conforme Pedro ele vai colocar na carta aqui. Deus nos escolheu, nos elegeu, mas nós devemos ter fé, buscar a Ele também. Então é por meio dessa fé que nós buscamos a Ele que tem essa eleição, esse conjunto. De nada adianta, como nós já estudamos no passado, ou como colocamos aqui, a nação de Israel ser eleita, e eles não guardarem os mandamentos, né? As escrituras são repletas de exemplos, vai ser condenado. Então precisamos ser escolhido, mas também precisamos escolher ao Senhor, escolher seguir a Deus, tá bom? Então essa eleição ela não é exclusivista, né? De excluir as outras pessoas, mas sim de termos fé e estarmos juntos com o Senhor, tá bom? Vamos lá aqui. Aqui falou sobre a santificação, né? Deixa eu ver o versículo aqui de novo. Versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicados. Então, ele fala sobre esse processo da santificação aqui também, tá bom? Aí eu lembrei aqui de Efésios, capítulo 1, versículo 4, dizendo assim, sobre o que somos escolhidos, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então nós fomos eleitos e escolhidos por Deus, votados para ser o quê? Santos, irrepreensíveis. Ou seja, esse irrepreensíveis aqui, ele significa realmente sem defeito. Então essa é a nossa missão para com o Senhor, se tornar irrepreensível, sem defeitos, tá bom? Assim como Pedro, né, que tinha muitos defeitos, mas ao ser corrigido, ele foi melhorando e melhorando. Então isso é muito bom para nós termos como exemplo aqui Pedro também. O propósito de Deus sempre foi que nós nos tornássemos semelhante a Ele. Desde lá de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, já com esse propósito de nós nos tornarmos como Ele é. Versículo 3 aqui diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma nova vida e esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. De todos os atributos aqui, ele traz aqui a misericórdia de Cristo. É mediante a misericórdia que nós possamos ser salvos. E aqui ele coloca como um novo nascimento, nascermos de novo. Nesse capítulo aqui, ele traz vários exemplos sobre nós nascemos, somos corruptíveis, o corpo envelhece, se estraga, mas é se tornar uma nova pessoa, nascer para Deus aqui. Esse que é um dos propósitos aqui. Versículo 4, para herança incorruptível, incontaminável, e que não podem murchar, guardada nos céus para nós, né? Então ele fala de uma herança que é incorruptível, né? É uma característica aqui que ele vai falar dessa herança que é guardada para nós, na qual não se estraga, né? Ele vai trazendo outros exemplos aqui, versículo 7, por exemplo. Para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e posto à prova pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então ele fala, a prova de nossa fé, as provações que nós passamos, é como fogo, né? O fogo no ouro ali, né? Ele coloca aqui a prova de fogo. Aqui a ideia é como o ouro, né? Quando ele passa pelo fogo, ele se derrete e as impurezas ficam separadas ali do ouro. Então, tira-se a impureza, né?
e aí o ouro fica mais purificado. Essa que é a intenção. As provas que passamos são para que nós nos tornemos purificados, né? Ou seja, trazendo aquela santificação do versículo anterior que ele falou aqui. Ao qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, porém crendo, exultais com alegria inefável e gloriosa, né? Aqui ele fala que mesmo que nós não vemos Deus, nós o amamos, né? Amamos o nosso Pai Celestial, nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando desse amor que, embora não tenhamos visto Ele, mas por meio de nossa fé nós acreditamos, nos batizamos e assim temos esse amor também por Ele. Alcançando o fim de vossa fé, a salvação das almas. Esse versículo 9 aqui me lembrou Lucas 22:32, quando Jesus Cristo disse a Pedro, né? Quando te converteres, confirma teu irmão. E nessa carta a gente pode ver Pedro em todo o seu esforço para converter as outras pessoas também, né? E aqui sim, ele está muito mais refinado pelo ouro, uma excelente pessoa, irrepreensível, né? Nós conseguimos ver Pedro dessa maneira aqui. Vamos aqui para o versículo 18 e o 19, né? Vou dando um salto aqui nos versículos por conta do tempo. Sabendo que não com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como com um cordeiro imaculado, incontaminado. Então, ele fala aqui sobre o nosso resgate, a vida que nós vivíamos antes, né, de pecado, e ele nos resgatou. Nos resgatou aqui, não com ouro ou com prata, né? A gente pode ter a ideia de dinheiro realmente aqui, né? Tem um comentarista aqui chamado West, e ele faz o comentário dizendo que nessa época, as pessoas compravam a liberdade dos escravos, né, com prata, com ouro, né, o escravo poderia comprar ali a liberdade. E aqui, justamente esse versículo está falando que nós não fomos comprados ou com ouro ou com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. É mediante o sangue de Jesus Cristo que nós somos resgatados, tá bom? Livre do pecado e ganhar essa liberdade, essa esperança, né? Essas bênçãos na eternidade. Então ele vai trazendo essa ideia dessas bênçãos na eternidade aqui. Vamos lá, versículo 20 e o 21 vai falar sobre esse plano eterno de Deus aqui. No qual, na verdade, já dantes foste conhecido, ainda que na fundação do mundo, porém, antes, né, aliás, antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por causa de vós, que por ele creste em Deus, o qual ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então, ele fala aqui que esse plano eterno, na verdade, né, a gente tem desde antes da fundação do mundo. Então, a ideia aqui é que todas as coisas que tiveram no Velho Testamento, o plano era o mesmo, mas apontava para Cristo, né? Então, eram sombras do que iria acontecer. Todos os sacrifícios, holocaustos que foram feitos, eram para lembrança, ou seja, apontando para Jesus Cristo, que seria o sacrifício eterno por nós aqui, tá bom? Então, vamos lá aqui para o versículo 22 e o 23. Diz assim: purificada a vossa alma na obediência da verdade, pelo Espírito para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de maneira corruptível, mas como incorruptível pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Então aqui ele faz a comparação do nascimento humano, né? A gente nasce, vai envelhecendo e a gente é corruptível. A verdade é a gente vive num mundo corruptível, né? As coisas eternas, mas ele fala de um novo nascimento. Então, embora todas as coisas possam ser corruptíveis,
coisas ruins ao nosso redor, o nosso próprio, ele está falando sobre uma mudança interna em nós sermos gerados. E também ele fala aqui sobre a ressurreição, na qual o nosso corpo então vai se tornar incorruptível, não vai ter mais as dificuldades que nós temos com relação à saúde e outras coisas debilidades do corpo. Versículo 24 e 25 diz: Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que entre vós foi pregada. Então, aqui Pedro fala que essa palavra que foi pregada a nós, tá bom? Ela é incorruptível e ela permanece para sempre. Ele fala que o homem é como se fosse uma erva, uma flor, né? A gente, por mais bonito que seja, ela vai chegar ao tempo dela, vai morrer, vai se acabar, vai virar nada. E isso também vai acontecer conosco, nossa vida. Mas a palavra de Deus, ou seja, a esperança que nós temos, a herança no reino celestial, essa permanece para sempre. A palavra de Deus nos dá a confiança, então, de heranças eternas, não? Então é esse o sentido aqui que ele coloca. Toda a carne é como se fosse uma erva, vai se estragar, vai morrer, e a nossa esperança tem que estar em Deus. Bom, é esse o final aqui, né? Eu vou ler o 25, eu já li já. O 25, eu finalizar essa parte. Eu achei interessante aqui que essa parte que ele fala da erva, tudo, é igualzinho aqui, Isaías 40, versículo do 6 ao versículo 8, tá bom? Então eu acredito que Pedro aqui, ele lendo Isaías, capítulo 40, versículo do 6 ao 8, e ele se inspirou nesse capítulo aqui para trazer esse discurso para nós, para que nós possamos ter noção do que é a vida eterna, que as coisas são corruptíveis, o mundo é corruptível, mas nós podemos mudar dentro de nós, né? Nascer de novo, se tornarmos irrepreensíveis. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida, tá bom? Então é minha oração que nós possamos alcançar esse projeto, né? Aqui falou sobre a eleição de Deus, o voto de confiança que Deus coloca em nós. E essa eleição, conforme Pedro coloca aqui, é mediante a nossa escolha também. A gente tem que ir de encontro, escolhendo fazer as coisas que o Senhor requer de nós, tá bom? Então, é um processo de purificação e nós precisamos passar por esse processo, como ele falou, como prova de fogo, né? Nos moldando à vontade do nosso Criador. E assim cumpriremos o propósito de nossa criação, que é desde lá de Gênesis, criada a imagem e semelhança de Deus para nos tornar como o Senhor Ele é. Tá bom? E isso comprado, como o Pedro ele mencionou aqui, não por ouro ou por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. É mediante a isso que nós podemos nos tornar melhores. Eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.